O Brasil foi o país mais escravista da Idade Moderna. A maior parte dos negros africanos sequestrados de sua terra foram trazidos para cá. Além disso, foi o último país no continente americano a abolir o sistema escravista. Como resultado desses fatos históricos, o Brasil possui o maior número de negros fora do continente africano, sendo a cidade de Salvador a mais negra fora da África. E também, o racismo contra negros e indígenas é amplamente escancarado se observamos a organização social brasileira. Porém, o que é raça? Existe raça? Não seria mais correto se falar etnia? Do ponto de vista biológico, não há diferenças entre os corpos negros, brancos, indígenas ou amarelos, além, é claro, da diferença de níveis de melanina e características físicas como um todo, como textura dos cabelos, formato do nariz, dos olhos, tamanho dos lábios, entre outros. Uma pessoa negra tem um funcionamento cognitivo e biológico igual a uma pessoa branca ou indígena ou amarela. Mas então por que apontamos essas diferenças fenotípicas como raça? Raça é a diferenciação social entre diversos povos que constituem a espécie humana, que acarreta a forma que o povo que uma pessoa pertence é vista e socializada. Etnia, por outro lado, é a diferenciação dentro de uma raça entre pessoas com uma cultura, religião ou origem diferente. Por exemplo, o povo indígena é uma raça e dentro deste povo existem diferentes etnias. Negar a existência de raças sociais é negar as diferenças que as pessoas com uma origem diferente são tratadas. E o apagamento e a negação da relação social de uma raça é uma forma de racismo. Em linhas gerais, o racismo é a violência física e psicológica contra uma raça. Também é a crença de que uma raça é superior a outra, e isso se expressa de diversas formas. O preconceito étnico também é uma forma de racismo, pois as expressões culturais dos indígenas e negros são desprezadas em função do racismo. O racismo também se expressa na desigualdade econômica de um país. Basta observar, por exemplo, quem são as pessoas mais pobres, com menor acesso à educação e saúde de qualidade no Brasil. Não é possível desassociar o fator econômico do fator racial numa sociedade construída a partir da escravização de raças. Considerar as relações raciais no Brasil é certamente um tema que traz muitas discussões. O debate racial passa pela trajetória histórica, desde o período da escravização, seguindo na constituição da população brasileira, marcada pela miscigenação racial. A construção racial foi, nos diferentes momentos da história, sendo perpassada, moldada e também reproduzida por participações de diversos segmentos, como a academia, movimentos sociais e também do Estado, particularmente por meio das políticas públicas. Tendo em vista a complexidade que envolve discorrer sobre o racismo, para melhor compreendê-lo, ele tem sido comumente dividido em 3 níveis: racismo institucional, interpessoal e pessoal. O racismo institucional, tal como definem Silva e entre outros autores em 2009, não se expressa em atos manifestos, explícitos ou declarados de discriminação, como poderiam ser as manifestações individuais e conscientes que marcam o racismo e a discriminação racial, tal qual 10 reconhecidas e punidas pela Constituição brasileira. Ao contrário, atua de forma difusa no funcionamento cotidiano de instituições e organizações, que operam de forma diferenciada na distribuição de serviços, benefícios e oportunidades aos diferentes segmentos da população do ponto de vista racial. Ele extrapola as relações interpessoais e instaura-se no cotidiano institucional, inclusive na implementação efetiva de políticas públicas, gerando de forma ampla desigualdades e iniquidades. O termo racismo institucional refere-se ao nível político-programático das instituições a ações amplas, voltadas à coletividade, cujo impacto no sujeito é posterior à ação maior, como consequência desta. Em outros termos, as prioridades e escolhas de gestão que privilegiam ou negligenciam determinados aspectos, infligindo condições desfavoráveis de vida à população negra e indígena, e ou corroborando para o imaginário social acerca de inferioridade dessa população. E, na contramão, atua como principal alavanca social para os brancos. De maneira menos direta, o racismo institucional é a manifestação de um preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e das leis que, de forma indireta, promovem a exclusão ou preconceito racial. Podemos tomar como exemplo as formas de abordagem policiais contra negros, que tendem a ser mais agressivas, e indígenas de diferentes condições econômicas. Referem-se a um só tempo ao racismo, ao sexismo e ao classicismo.
Uma mulher negra com condições socioeconômicas satisfatórias terá possivelmente vantagens em relação a uma mulher negra e pobre, mas desvantagens em comparação a mulheres brancas, especialmente se ricas. Trata-se, portanto, de intersecções. Outra forma de evidenciar e exemplificar as desigualdades existentes entre brancos e negros é por meio da análise do diferencial salarial. Percebe-se que, à medida que o negro se encaminha rumo ao topo da hierarquia de renda, é crescente o grau de discriminação e o déficit salarial se comparado a um branco. A discriminação racial também se faz presente e forte dentre a classe de operários, principalmente no que tange ao racismo interpessoal, isso é, ao tratamento dado a um trabalhador negro ou indígena em relação a um trabalhador branco, demonstrando que, para aqueles que estão na base da sociedade, diante das mesmas condições de exploração e escassez de recursos, a brancura é um elemento diferencial, um privilégio em si. As condições desfavoráveis da população negra e indígena em relação à população branca foram exaustivamente encontradas em pesquisas, inclusive quando negros e indígenas e brancos compartilham da mesma caracterização de classe, o que denota como insuficiente e equivocada a argumentação de que o problema do negro no Brasil é um problema de classe. Rever atitudes e intervenções em políticas públicas, no nosso caso de saúde mental, que produzem adoecimentos, é o que dará o tom da entrada, permanência e cuidado de usuários negros e indígenas nos serviços. Se não estamos conseguindo trabalhar de um modo em que promovemos assistência igualitária, estamos violando direitos e desassistindo uma grande parcela da população. Também denominado como racismo intersubjetivo, ocorre entre sujeitos em interação na qual um desmerece o outro com base na raça ou cor. Inclui, por exemplo, as relações que acontecem no interior das organizações, as quais envolvem gestores e profissionais e usuários, entre os próprios profissionais e entre os próprios usuários, assim como os laços estabelecidos entre familiares, casais, amigos, colegas ou até mesmo inimigos. O racismo interpessoal se trata de discriminação sistemática na qual um adota postura de vantagem preconceituosa pelo simples fato do outro ser negro ou indígena. Vale citar o exemplo de quando profissionais negros são considerados menos competentes ou indignos do trabalho pelos colegas de profissão, ou até mesmo por usuários. Dada a não frequente verbalização, nem sempre é fácil perceber sinais do racismo, até mesmo pela vítima, mas em maior ou menor grau, há impacto negativo sobre o sujeito, que pode se sentir diminuído, constantemente desafiado e humilhado. Portanto, combater o racismo, particularmente na dimensão interpessoal, está diretamente relacionado ao respeito ao outro. Temas tão caros à atuação dos psicólogos.